Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 22 de fevereiro, quinta-feira, Cátedra de São Pedro Apóstolo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a Cátedra de São Pedro. Uma palavrinha difícil essa, né? Cátedra, mas ela é curiosa porque ela faz parte da nossa vida do dia a dia do ponto de vista religioso. Quem de nós que já não foi até a Catedral Metropolitana da sua cidade, né? Você que mora nas capitais, por exemplo, e nas dioceses, cada diocese tem uma catedral. Então, a catedral já é bem mais fácil de nós conhecermos como nome. Catedral vem justamente dessa palavra cátedra que nós vemos aqui. O que é cátedra? É cadeira. A cátedra é um lugar simbólico que foi criado na Idade Média, no tempo da escolástica, quando as universidades começaram a surgir, ou seja, os centros de estudo. A cátedra, portanto, é o lugar de onde se ensina, é o lugar de onde se fala. Na linguagem religiosa, então, a cátedra é justamente o lugar de onde o bispo da diocese ensina e é uma referência de comunhão e unidade para toda a sua diocese. Dali, portanto, tendo a cátedra, então, de onde se ensina, de onde se santifica, de onde se governa, é chamado, portanto, o lugar catedral, e dali, então, por isso a catedral, ela é, a mãe das igrejas que pertencem àquela diocese. Quando falamos aqui Cátedra de São Pedro, nós queremos então poder lembrar da Cátedra de São Pedro lá na Basílica de São Pedro, onde está o túmulo do apóstolo São Pedro, de onde então o Papa reside, de onde o Papa governa e assim por diante. Existe a cátedra também de São João de Latrão, que é a cátedra da Diocese de Roma, mas também temos a cátedra de São Pedro. E vocês perceberam no Evangelho, então, que ele centraliza a figura do próprio Pedro. Já que se celebra a cátedra de São Pedro, sucessor de São Pedro, quem é? É o Papa. Então, lá na Diocese de Roma, aquele, portanto, que sucede Pedro é o Papa, que nós conhecemos hoje, nesse caso, o Papa Francisco. Então, dessa forma, nós aqui vemos no Evangelho quem é Pedro. Pedro é aquele capaz de poder reconhecer numa resposta bem precisa quem é Jesus. Quando Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem aquilo que é a impressão das pessoas. Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Jeremias ou algum dos profetas. Mas, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é o primeiro a responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, é aquele que sabe quem é Jesus e aquele a quem Jesus deu a responsabilidade realmente de poder conduzir, coordenar, de poder levar adiante a igreja, e por isso é considerado o primeiro Papa. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós possamos hoje pedir a intercessão de São Pedro para que tenhamos também
a força de poder ensinar com a nossa vida, com o nosso testemunho cristão, nas cátedras também das nossas famílias, nas cátedras da nossa vida, e assim possamos ser sempre expressão da graça e do amor de Deus. E que o Senhor vos abençoe por intercessão de São Pedro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.